A paz do Senhor Jesus, irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Nós vamos apresentar para vocês agora uma série de 4 estudos baseada em Romanos capítulo 1, do 18 ao 32. Os créditos vão para o pastor Paulo Brasil, foi ele que elaborou, pregou há uns 4 anos atrás. Eu assisti toda a pregação, achei uma bênção, muito detalhado a respeito de toda a situação humana, né? Como está o mundo hoje, por que as pessoas estão tão terríveis, tão más, tão longe de Deus, e como vai ser a justiça de Deus. Eu não explicaria melhor, muito bem detalhado, bem didático. Eu espero que vocês aproveitem o máximo, coloquem o coração nisso, a meditar, e espero que ao fim disso, você esteja com mais certeza, mais convicção da decisão que você deve tomar. Deus abençoe. Nós vamos colocar em 4 etapas para ficar mais simples, mais fácil para vocês estudarem. Deus abençoe em nome de Jesus. Dando continuidade à exposição do livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler, irmãos, o verso 18 em diante. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens não são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos à presença de Deus em oração, mais uma vez, irmãos. Senhor nosso, quando mais uma vez abrimos a Tua Palavra e
e nela a riqueza do teu conhecimento se revela. E nós olhamos a nossa inabilidade, incapacidade de compreender toda a glória da tua verdade. Nós necessitamos, sim, Senhor Deus, do começo ao fim do teu Espírito, para que ilumine a nossa mente e o nosso coração. Porque certamente, Senhor, somos incapazes de penetrar as mais profundas verdades da tua palavra. Mas pelo teu Espírito, o Senhor nos concederá a graça de conhecer a glória do teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Há uma conexão direta nesse texto que acabamos de ler, Mateus, de Romanos 1, 18 até o fim, com o que nós pregamos no domingo último passado, quando ele diz no verso 16 a 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É interessante que esse é um ponto importante, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E o texto no verso 18 diz exatamente, a ira de Deus se revela. Porque a justiça de Deus se revela, porque a ira de Deus se revela. É importante, e a razão pela qual o texto encaminha a solução antes de estabelecer toda a problemática, até porque ele diz exatamente assim, que Deus revela a sua justiça no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E Deus, ao revelar então a sua justiça no Evangelho, ele mostra que em todo lugar onde ele se revela ao homem, onde ele revela os seus atributos ao homem, a parte do Evangelho, haverá ira e condenação sobre todos os homens. E não há como fugir disso, porque todos estão debaixo da ira de Deus, e não há como fugir dessa realidade. O verso 18, então, ele introduz exatamente a realidade do porquê que é no Evangelho que a justiça de Deus se revela para a minha salvação. Porque se ela se revelar fora do Evangelho, não haverá salvação para o homem. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus revela a sua ira contra toda iniquidade e contra todo pecado. É por isso então que o verso 18 ele é na realidade a razão pela qual nós precisamos da justiça que Deus provê para nós, que é revelada no Evangelho. Porque todos os homens são pecadores e todos estão sujeitos à ira de Deus. Não há como fugir disso. O verso 18 diz, contra toda a impiedade. É interessante que essa palavra impiedade, eles são pecados que são cometidos diretamente contra Deus. Isto é, transgressões contra a primeira tábua da lei de Deus. E por causa que eles quebram a lei de Deus, entenda, todas as outras leis eles serão julgados por ela. E é importante isso, porque na sequência você vai ver que não apenas eles vão ter problemas entre si, porque, até mesmo nas questões íntimas, sexuais, mas até mesmo no modo como lida com os pais, com as autoridades, em todas as relações humanas, eles são condenados. Porque primeiro eles se levantam contra Deus, porque eles quebram a primeira tábua da lei, a relação deles com Deus. A ideia aqui, irmãos, quando diz o texto, porque do céu se revela toda impiedade, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, pela injustiça, como o texto diz. O texto então ele vai estabelecer um princípio claro. O pensamento é que eles vão usar a verdade de maneira errada. Eles conhecem, essa a tese de Paulo. Porque Deus se revela do céu aos homens, na criação, e eles conhecem a Deus e usam a verdade de maneira errada. Eles transtornam a verdade de Deus.
não há como fugir do fato de que Deus se revela e a revelação está diante dos nossos olhos. Certamente, se a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, como a Escritura diz, você pode ter certeza que toda prática e todo pecado vai ser punido por Ele. E essa é uma verdade inequívoca na Escritura Sagrada. Quando nós tentamos negar o conhecimento de Deus, não pensem vocês, e aqui é importante, aqui nós não estamos lidando com nenhum tipo de ateísmo teórico, aqui é o ateísmo prático. Porque aqui, irmãos, eles têm conhecimento de Deus. É claro, o que eles fazem é perverter, desvirtuar a verdade de Deus, transformando em mentira. Não pensem vocês, em hipótese alguma, que alguém pode pensar que falta testemunho na criação da existência de Deus. O mundo, ele proclama isso todo dia, todo lugar. Quando o indivíduo acorda, quando ele dorme, quando ele anda, quando ele está sentado, para onde ele olha, para onde ele vê, ele escuta a criação dizendo acerca de Deus. Não se pode fugir dessa realidade. O que então o homem vai fazer? Ele vai pegar essa verdade e transformar em mentira. Impiedade num texto como é usado aqui no verso 18, irmãos, ela é na realidade, e é interessante isso, ela tem como fonte, certo? A impiedade como fonte aqui, ela é descrita categoricamente. Ela é a fonte de tudo isso. No verso 19 ele diz, porquanto que de Deus se pode conhecer. Veja, o ímpio, a impiedade é isso aqui. O indivíduo, o que se pode conhecer de Deus é conhecido na criação. E eles vão transtornar o conhecimento dele. Veja o contraste que é feito aqui. O verso 19, quando ele diz, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Agora, você vai perceber que no texto você vai encontrar lá, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E aqui ele está dizendo, todo conhecimento é revelado, o conhecimento de Deus também é revelado na criação. E aqui há um embate bem interessante, porque no verso 16, 17, especialmente 17, ele diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aqui ele está dizendo, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto. Há uma revelação específica aqui. E que revelação é essa? Revelação geral, revelação dada pela criação. A revelação que é estabelecida por Deus como Criador. É claro que nós vamos aprender no decorrer da revelação bíblica que o homem não pode saber a maneira de ser salvo, de ser redimido, se não for por uma revelação especial. Ele não vai saber como adorar a Deus verdadeiramente, se não for pela revelação especial. Mas há um contraste entre as duas revelações categoricamente expostas. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Onde os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Revelação geral mostra as obras de Deus, mas não ensina o caminho da salvação. Mas essas obras mostram alguma coisa para eles. Mostram coisas invisíveis, coisas que deveriam ser conhecidas, juntamente com todo o fundamento. Veja, se você prestar atenção no texto, ele diz assim, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, desde o princípio elas são conhecidas. E tudo o que Deus faz, e tudo que Ele cria, Ele se revela por meio dessas coisas. Interessante que o Salmo 19 vai dizer, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
você entende que a criação divina, ela aponta especificamente para o ser de Deus. Ela demonstra que tudo foi feito com o propósito determinado, que é revelar a sua glória, falar acerca dele, dizer sobre ele. Tudo o que ele fez tem um propósito específico e deve cumprir esse propósito. Assim como o homem foi feito para a glória de Deus, mas se desviou do caminho do Senhor. A revelação geral, ela mostra sem dúvida alguma. E o que é que se pode conhecer por meio da revelação e da criação? O texto diz especificamente, no verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, veja só, irmãos, os atributos invisíveis de Deus podem ser conhecidos desde o princípio, não é? Isto é, desde a criação, desde o início do mundo. E são evidentes por meio das coisas que foram criadas. Por meio das coisas que foram criadas. O que mais? O seu poder, o seu eterno poder. É interessante que isso coloca em contraste com a noção ridícula que eles vão revelar no texto acerca da idolatria, da deidade, da adoração às coisas que são feitas por suas próprias mãos. E na criação Deus revela o seu eterno poder e eles vão exatamente fazer deuses para si mesmos. E ainda, tudo dos seus atributos gloriosos que são estabelecidos na criação são aqui nomeados, irmãos. Todos eles são nomeados. Tudo que se pode conhecer de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Nós caímos numa falácia estranha nos últimos tempos, acreditando que os homens se tornaram ateus, porque eles na realidade são mais estudiosos do que no passado, e porque eles sabem mais do que nós, e porque eles conhecem muita coisa, porque são cientistas. Isso é estranho, porque você tem cientistas que são cristãos, você tem em todas as áreas da ciência, tem cristãos envolvidos que temem, creem no Senhor e creem na criação como revelada na palavra de Deus. O problema não é o conhecimento científico. O problema é exatamente a iniquidade do coração do homem. O problema está posto aqui. O homem não se submete ao seu Criador. A arrogância dele é a base de tudo. A presunção dele, a soberba do seu coração é a base de tudo. Então eles resolvem adorar a criatura no lugar do Criador. Idolatria, irmãos, ela é indesculpável. Porque a criação descreve a glória de Deus. Idolatria é indesculpável. Porque a criação fala acerca de Deus. Desde que o homem caiu em pecado, então, nós podemos ter certeza disso. O coração do homem é antagônico às verdades de Deus. O coração do homem é antagônico às verdades de Deus. Se você abrir a palavra de Deus ainda em Romanos, por favor, no capítulo 8, veja as palavras do apóstolo Paulo, o que ele fala especificamente sobre esse tema. Romanos 8, verso 7, diz assim a palavra de Deus: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Certamente, o que a Escritura descreve aqui categoricamente é que o coração do homem é de fato antagônico às verdades reveladas de Deus. A luz do conhecimento é rejeitado. De acordo com a Escritura, o pecado ele está arraigado na tolice, na ignorância, na iniquidade, na impiedade daqueles que chegam a rejeitar a Deus. No verso 21 e 22 do capítulo 1, veja Romanos 1, verso 21 e 22 do texto diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, veja, e Paulo parte de um princípio claro, eles não são ignorantes, eles têm conhecimento de Deus, porque não é uma questão de você, ele leu alguma coisa, é que ele não leu, é que ele tem a Bíblia, outro não tem a Bíblia, é porque esse conhecimento está disposto aqui,
Esse conhecimento está diante de todos. Quem vive nessa terra está diante dessa verdade. Não há como fugir. E Paulo, então, indiretamente vai trazer o princípio. Tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Interessante que a mentira aqui, que é o ponto fundamental do texto, eles transformaram a verdade de Deus em mentira, não é? Na sequência do texto, por favor, no verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Desde o princípio é assim. Não é a ciência que faz isso. A serpente no jardim disse: a verdade de Deus é mentira. Certamente não morrerás. A tese inicial de Satanás, ela ecoa, ela encontra apenas lugares diferentes para poder se expressar. Se é na ciência, é na universidade, é em casa, é na escola, seja onde for, a base não é a escola e a universidade, é o coração do homem. Ele é arrogante. E é interessante você imaginar que esse homem, ele chega a querer dizer que sabe mais do que o próprio Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Nós não temos aqui nenhuma dúvida do benefício do conhecimento e da ciência. Isso é porque o próprio Deus estabeleceu o conhecimento. Veja, ele revela. É o Deus que não quer ser conhecido, ele não revela. E uma das marcas do texto é: ele se revela, ele se dá a conhecer. Ele chama a criatura para conhecer. Quando? Quando ele cria e diz: eu estou me revelando a você. Quando ele envia o seu filho, quando ele cria um mundo. O problema do homem não é a ciência, não é o conhecimento. A iniquidade do seu coração é que inclina o homem a tudo isso. O que é que ele vai fazer? Transformar a verdade de Deus em mentira. A pior mentira, irmãos, não é aquela que é pura mentira. É a mentira misturada. É a mentira que está envolvida em verdade. Essa mentira destrói. Mas ela é pura porque a intenção dela é se apartar até mesmo da verdade na qual ela está misturada. A serpente não começa dizendo: certamente não morrerás. Ela começa falando algumas coisas que envolvem verdade e envolvem mentira. Até o momento que é pura mentira se revela. A verdade de Deus é mentira. Que nós temos diante dos nossos olhos a tentativa dos homens de silenciar Deus. O mundo grita para eles: Deus existe. E eles tentam silenciar Deus. O que foi que eles fizeram? Não há um Criador. Nós vamos crer que de algo simples, mais simples, surgiu tudo que é complexo. Nós vamos crer nisso. E nós vamos tirar Deus. Nós vamos silenciar Deus no mundo.